que está acontecendo com o Coringão, meu amigo? Duílio Monteiro Alves veio a público pedir desculpas porque simplesmente disse que se confundiu no termo que utilizou com relação à venda do zagueiro Murilo para a Inglaterra. Disse que não era bem assim a negociação, os 10% não eram de posse do Corinthians e sim 10% numa venda futura. O que aconteceu, meu amigo? 10% do lucro, né? Do lucro. É que ultimamente os dirigentes do Corinthians eles têm se confundido bastante. Eles têm utilizado o cartão corporativo para pagar despesas pessoais e, quem nunca confundiu porque o cartão era o mesmo? Quer dizer, as senhas também eram as mesmas. Essa diretoria do Corinthians, aí, movida por Duílio e por Andrés, é uma indecência atrás da outra, né? Esses dois aí são dois descarados, são dois caras de pau. Porque o cara fala, foi um termo que eu acabei colocando errado e eu peço desculpas pelo termo errado. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, assim como o Augusto Melo também, que na venda do Murilo não, a venda do Pedro, o atacante que tá no Zenit, ele vendeu na calada da noite lá pro clube russo e não avisou ninguém. Ninguém sabe o quanto custou isso daí, porque eu precisava de dinheiro. Mas quando você precisa de dinheiro, você faz as coisas às claras, transparentes. Mas infelizmente, transparência e decência não caminham hoje em conjunto com a diretoria do Corinthians, com as diretorias do Corinthians. Ô Argel, você que trabalhou aí em muitos clubes, hoje treinador, quando você vê uma confusão generalizada, principalmente com relação à diretoria, gera uma desconfiança no elenco gigantesca, né? Não, sem dúvida nenhuma, Renan. Eu acho que o que o Mano falou é mais pura verdade. O Corinthians vive um problema de crise na diretoria, né? Isso muito claro. E isso não tem como não chegar no treinador, não chegar na comissão técnica, não chegar nos jogadores, né? Porque aí começa problemas financeiros, começa problema de atraso de salário, começa isso, começa aquilo. E isso cria no dia a dia do clube, no dia a dia da comissão técnica, dos jogadores, do time, né, em si, cria uma intranquilidade muito grande. Né? Então isso é complicado, é difícil. Os treinadores, eles tentam proteger ao máximo o grupo de jogadores, passar longe disso, mas é impossível. Né? É impossível porque todo mundo fala, todo mundo diz que me diz, que cada dia se fala uma coisa. Então fica muito complicado e automaticamente vai afetar a equipe e principalmente na performance da equipe dentro do campo. Ô Michel, o pessoal faz ali algumas situações no Corinthians, às vezes na calada da noite, a torcida fica sem saber o que aconteceu, mas está se tornando constante isso dentro do clube, né? O clube, querendo ou não, está vindo aí numa batalha para tentar se distanciar do G4, tem partida importante contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e, enfim, enquanto isso, cada semana, cada dia que passa, a gente vê uma confusão e aí, né? É corriqueiro, né? Estranho. Então, é difícil. Aí quando você vê eles vindo a público querendo se justificar, né? É difícil de você acreditar, né? É muito equívoco, nem tava ali, né? É muito equívoco, um atrás do outro. Então fica difícil, como o próprio Argel falou, são situações que parece que não, mas acaba afetando dentro do elenco. Brincadeiras à parte, a gente sabe que aqui, ainda mais dentro do programa, né? A gente brinca muito, mas eu sempre falei, acho que o Corinthians é um time gigantesco, tem uma história, tem a sua história, a gente acompanha os problemas que vive o Corinthians. E como eu falei, brincadeira da parte, mas é triste você ver a situação que se encontra o Corinthians hoje, né? As gestões, as más gestões que estão sendo feitas dentro do clube, e aí você vê esse tipo de situação, né, de venda de atleta e tudo mais, problema com cartão, como o próprio Mano falou. Então é triste, é difícil, a gente sabe da história do clube, né? A gente sabe que o Corinthians é gigantesco, é grande, e é triste você ver um clube passar por o que está passando, né? E aí, Mano? O detalhe, triste, Renan, é muito triste. E o detalhe é que só descobriram isso daí, inclusive o departamento jurídico aí, que agora o Osmar Stabile fez uma reformulação, eles foram levantar o contrato do Murilo justamente porque o Murilo está sendo sondado no Arsenal e no Barcelona. São dois clubes aí que têm interesse hoje no Murilo, e o Corinthians aí, até pelo que tinha divulgado anteriormente, o pessoal falou, opa, daqui a pouco é capaz de pingar um Tinguá. Vai pingar mais uma grana aí, porque a gente tem 10% numa futura venda. Aí foram levantar o contrato e viram que de fato não é 10% de uma futura venda, é 10% do lucro. Do lucro. Porque o Corinthians ele vendeu o Murilo por 14 milhões. Do clube inglês, né? Sim, porque, por exemplo, se venderem por 30 milhões, o Murilo foi vendido por 14. Então o Corinthians ele vai ter uma participação em cima dos 16. E não em cima dos 10% em cima dos 16. Sim. Não em cima dos 30. Exato.
Então é uma vergonha, cara. Isso é uma e vergonha. tudo isso só está vindo à tona justamente por esse pente fino que está sendo feito, né, Argel? Assim, e aí esse pente fino começa a trazer uma realidade pro torcedor e pro Osmar Stabile que talvez ele nem imaginasse. Na verdade, o Corinthians é muito grande, né? E os dirigentes do Corinthians são muito pequenos. Eles não estão acostumados com a grandeza do clube. E isso não é são vários, né? O Mano citou vários exemplos aí. E aí o próprio torcedor, ele não sabe em quem acreditar, porque cada dia é um problema. É o cartão corporativo, é os 10% que não existe, é isso, é aquilo, é desvio daqui, é desvio dali. Então, essa é a verdade. Eles estão brincando com o tamanho do clube, eles estão brincando com a torcida, que é uma torcida apaixonada. Problema com o patrocinador. Estão brincando com todo mundo, entendeu? São pessoas que não são competentes, dirigentes competentes, profissionais, que deveriam estar dentro do Corinthians, defendendo o clube, defendendo o interesse do clube, defendendo a instituição, que é muito maior. A instituição daqui 500 anos vai existir a instituição. Então é fundamental isso. Então eu acho que os dirigentes não estão à altura do que é o Corinthians, da marca Corinthians, do clube, né? E isso vai acabar se refletindo, vai acabar batendo lá no trabalho do Dorival, né? É difícil, vai acabar batendo no trabalho dos próprios jogadores, né? Então acho que teria que fazer uma reciclagem, principalmente na parte administrativa do Corinthians. E outra, é uma vergonha, perdão, Renan, imagina. Porque contra o Augusto Melo, que merece realmente, agora inclusive virou réu no processo que o Ministério Público está movendo contra ele e contra ex-pares dele dentro da sua diretoria, que eles vão ter que devolver inclusive 40 milhões para os cofres do clube. Ele tornou-se réu, vai se defender, enfim, mas tem uma série de escândalos envolvendo a administração do Augusto Melo que merecem realmente ser expostos, fato. Porém, eu não vejo o mesmo rigor, eu não vejo a mesma veemência do próprio Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por um ex-delegado chamado Romeu Tuma Júnior. Eu não vejo o mesmo critério que ele usa para falar do Augusto para criticar o Andrés e o Duílio. Me estranha muito, Tuma. Você como um ex-delegado de polícia, você como um ex-policial com faro investigativo, fala todo bravão com relação ao Augusto Melo, que merece as críticas sim, merece muito. Mas você não usa o mesmo teor, o mesmo calor no seu discurso para falar do Andrés. Por quê, Tuma? Você poderia esclarecer isso também. E se quiser ligar aqui no programa para participar, será um prazer. Seria legal, hein? Espaço aberto aqui na CNN, justamente para quem quiser participar, obviamente, fato, né? A gente tem, Michel, inclusive o que disse o ex-presidente do Corinthians, a fala dele se desculpando para o torcedor, a gente tem aí para mostrar. Tá aí, ó. Duílio se desculpa, abre aspas, tínhamos 80% dos direitos, o Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação e com valor adicional de 500 mil euros se o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada. Isso se repetiria por 3 temporadas. Tá aí, portanto, o pedido dele de desculpas que segue aí a mensagem. No entanto, o jurídico do clube tem um controle muito preciso desses percentuais retidos, de modo que, mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras. Mas como não tem perdas financeiras? Se você tem 10% de uma transação total ou 10% do lucro, como não tem perdas financeiras? Novamente, é um descarado. Ele brinca com a inteligência de quem abraça esse tipo de discursinho cheio de palavras bonitas. Só de brincadeira. Deixa eu te falar, o Corinthians está vivendo também um momento decisivo na Copa do Brasil, diante dessa confusão, tirando o extracampo conturbado. Dorival tem que ter muito trabalho aí para blindar os jogadores, porque tem Copa do Brasil, um título importante que seria a conquista para o Corinthians, né? Corinthians rentável. Que já venceu, rentável sobretudo, né, Argel? Já venceu o primeiro jogo, estava de folga, voltou hoje a treinar e tem uma bela de uma vantagem, precisa só empatar jogando em casa. Só que o Atlético Paranaense ganhou ontem, né? Ganhou do Botafogo, enfim. Eu acho que o Corinthians está bem encaminhado nesse momento na Copa do Brasil. Sim. Mas como você falou, acho que o Dorival é muito inteligente. O Argel sabe, eu acho que ele entende. Quando ele chega ao Corinthians, ele entendia, ele sabia da situação do clube, né? De tudo aquilo que representa o Corinthians também, né? Da cobrança do torcedor, do problema que vive até dentro de campo também, a cobrança mais administrativo. Então, assim, eu acho que na Copa do Brasil o Corinthians está muito bem encaminhado. E para o Corinthians, pelo momento que vive, é importante você, né? Você, não digo priorizar, mas valorizar
essa competição, né? Uma competição que te leva a Libertadores. Que te leva a Libertadores, exatamente. Dá muito dinheiro. E é um bom momento. Acho que o brasileiro já não vive um momento muito bom, mas isso pode dar até confiança também, né? Pro resto da competição. Mas o Dorival vai ter muito trabalho. E esse trabalho de você blindar o elenco, blindar o vestiário, ele é muito difícil. Ainda mais hoje em dia, né? É difícil você privar os atletas de certas situações, de não expor eles no que está acontecendo internamente dentro do clube, porque hoje você tem rede social, ligou a televisão, se vier ver o Domingão mesmo, vai ficar sabendo de tudo, porque aqui o pessoal solta tudo mesmo. Então assim, eu acho que é um trabalho muito difícil, mas eu gosto muito do trabalho do Dorival. Ele tem esse trabalho psicológico com o grupo, na medida do possível ele vai trabalhar para que o grupo deixe isso de lado, que não atrapalhe dentro de campo, mas é difícil, é um trabalho muito difícil, o Argel sabe como é que é isso. Na verdade, Renan, o Dorival é a pessoa certa nesse momento para estar à frente do Corinthians. O Dorival, ele passa uma tranquilidade, ele passa uma serenidade, né? Ele é um cara educado, né? Ele é um cara transparente, né? Um cara verdadeiro. É um cara que jogou futebol, jogou bola, foi herói, foi vilão, ganhou, perdeu, foi expulso, né? Sabe como é que é o futebol e conhece a grandeza do clube que ele trabalha, né? Então é um cara que tu vê que em momento algum ele se desequilibra. Experiente, né? Um cara experiente, um cara rodado, já foi treinador da seleção brasileira. Então assim, ó, se tinha um nome para hoje estar à frente do comando técnico do Corinthians, passando esse momento... Não teria um treinador com a capacidade do Dorival, né? Com todo respeito aos outros, mas o Dorival nesse momento pedia um cara, o Corinthians pedia um técnico desse nível, desse calibre, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Copa do Brasil é um campeonato importantíssimo a nível desportivo, a nível financeiro, é fundamental para o Corinthians deu um passo importante. É claro que não existe jogo ganho, existe jogo jogado, essa é a grande verdade no futebol, e a gente sabe disso, e o Dorival mais ainda, né? Até porque ele já passou várias vezes como jogador e como treinador também, isso sabe que não dá para subestimar o time do Atlético, né? Agora, é claro que você dá um passo importante jogando na casa do adversário, que é difícil jogar lá contra o Atlético, é muito difícil, né? O campo, aquele negócio todo, aí você vem em casa, né? Você vai jogar com a torcida, perante o seu torcedor, automaticamente o torcedor do Corinthians vai jogar o Corinthians para cima do Atlético, né? Ele não vai aceitar, não é característica do torcedor do Corinthians aceitar o seu time jogando pelo empate, né? Mesmo que o empate essa passagem de fase para a próxima Copa para a fase seguinte da Copa do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que o Dorival vai trabalhar bem, entendeu? Ele vai conseguir filtrar esses problemas extra-campo, não vai entrar, né? Tendo em vista que já tinha esses problemas antes, já tinha um problema, né, com os antigos presidentes, com os diretores, e a gente fala muito do Corinthians, mas se a gente peneirar, quase 70% dos clubes brasileiros tem isso. A gente fala aqui, cartão corporativo, todos os presidentes têm cartão corporativo. E se peneirar, 70% deles têm esse tipo de problema. Né? Então isso não é uma coisa, mas é uma coisa normal. Não deveria ser normal. Né? Normal deveria ser o presidente pagar, como o Mano falou, pagar uma passagem aérea para o jogador, pagar um hotel, pagar um restaurante, um jantar, alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, paga o meu cartão. Depois a gente vê. Resolve. Né? Então, e isso é uma coisa que acontece. Mas o Dorival tem conseguido blindar, né? O Corinthians vive um bom momento na Copa do Brasil e isso automaticamente vai dar confiança, como o Michel falou. Claro. Essa confiança vem e o jogador, quanto mais joga, melhor ele fica. Isso é verdade, o jogador quer jogar, quer ganhar, quer competir e sem dúvida nenhuma, o Corinthians passando essa fase vai entrar dinheiro, dá confiança, dá moral, se agiganta no Campeonato Brasileiro, né? E aí automaticamente já vai ser um dos favoritos para brigar pelo título da Copa do Brasil, né? Que a Copa do Brasil, que o Dorival já ganhou com o Flamengo, né? Já sabe como é que é para chegar, já conhece a competição, e é uma competição que te leva a Libertadores da América e financeiramente ela é muito melhor que o Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, o Corinthians está em boas mãos aí com o Dorival. Eu tô gostando muito do trabalho do Dorival. E digo mais, cara. Tem o Dorival, né? E outra, teve culhão também, Abel. Teve culhão.
Porque o negócio é o seguinte, Argel, se você pegar, por exemplo, o treinador, você sabe que muitas vezes, o treinador, quando ele pega ali um elenco, ele quer se blindar junto com os jogadores mais consagrados. Sim. O Dorival, quando ele pegou ali o elenco do Corinthians, que ele tinha lá aquela partida contra o Bahia que eu acabei de citar, ele bancou 2 moleques no ataque, que foi o Kaique e o Guinegão. Sim. Era mais fácil colocar o Thales Magno e o Romero, Isso. mas aí ele pegou e falou, opa, esses caras não estão me entregando. Isso Vou aí, pôr esses moleques que vão querer matar um leão aqui Mas pra isso é me um mostrar. recado, mas isso é um recado pro Mas, Argel, isso aí queima, por exemplo, o treinador? Porque, por exemplo, você tem 2 caras ali que já tem um certo nome. Aí numa dessa, você põe 2 moleques ali meio que pra mostrar, tô confiando mais nele do que em vocês? Não pelo seguinte, porque o jogador, ele quer que o treinador seja leal com ele, seja honesto. E a partir do momento que ele vai botar quem tiver bem, não interessa se é um garoto de 15, 17 anos, 15 Exatamente. anos, o Gui, Negão, vai botar o Thales Magno, isso não importa. Ele passa um recado pro grupo, que ele diz assim, aqui comigo todo mundo é tratamento igual. Quem tiver bem, vai jogar, nós somos um grupo. Futebol não é tênis. Tênis você pega a raquete sozinho, vai lá e joga. E o treinador fica lá em cima. E no intervalo do tênis tu come uma banana. Tu nem fala com o treinador. Mas o jogador não faz bico? Não, o jogador. Não mas tem quando que o jogador quando o jogador vê Mas esse faz, tipo, né? Faz, lógico que faz. Não, ele até pode fazer, Mas aí o garoto entra E dá a resposta. e dá a resposta, faz 2 gols, por exemplo. é sobre e aí isso. o Thales Magno diz assim, cara, como é que eu vou gritar? O moleque entrou e tá jogando mais que eu. Como é que é o... Então, como eu vou era? ter que ficar. Thales Mágico, agora como é que é? Thales Trágico. Thales Trágico. Eu vou te falar, ele foi entrar contra o Palmeiras. Argel, o Thales Magno, ele foi entrar contra o Palmeiras, velho, mas tava com uma cara de sono. Sabe aquele domingo à tarde chuvoso, que você tá coberto assim, aí te acordam? Mas ele sempre foi assim Mas, também. não, mas é uma cara de sono, velho. Comeu uma feijoada, tirou um cochilo. Aquele Gatorade de feijoada, sabe? Nossa. Em cima disso, sobre as escolhas que o treinador tem que fazer, por exemplo, em colocar 2 meninos, né, da base, mas eu acho que esses moleques, quando eles sobem profissional, eles estão ali para isso. É isso. É esperar a oportunidade e dar a oportunidade para esses meninos. É lógico, às vezes, alguns treinadores, né, não digo todos, pensam diferente, falam assim, cara, não vou botar o moleque na fogueira. Cara, eu acho que hoje isso pra mim acabou. É isso aí. Hoje já não existe. Essa molecada hoje com 17, 18 Porque anos... se perder, o treinador é o culpado. Os moleques já sobem pro Então, o treinador não vai morrer abraçado com o cara experiente. Se ele tem um garoto que o garoto tá pedindo passagem, né, Michel? O garoto tem que botar. E isso é nos treinos. A gente não acompanha os treinos e deve ter acontecido isso. O Dorival disse, cara, eu vou botar. O Dorival deve ter pensado assim, pô, o Thales Magno tá com sono, tá dormindo e o garoto tá voando. Pô, vou botar o garoto. E eu acho que o que valoriza o trabalho do treinador é quando o atleta dá a resposta. E foi o que aconteceu. O próprio Guinegão mesmo, voando. O moleque jogou 3 jogos, 3 gols. E com fome, né? O Michel apelidou de Mbappé de Itaquera. Eu não apelidei nada. Mas o menino, não, mas é um bom jogador. Ele é mais forte que o Mbappé, né? E é um estilo, e é um atacante, um centroavante que... De movimentação. Vou te falar, não sei se tem a mesma técnica que o menino do Palmeiras, o... Estevão? Não. Hendrick? Não, o Tigrinho lá, o Vitor Roque. Perdão, escapou. Por que eu falo isso? Porque são 2 jogadores que sem a bola trabalham muito taticamente, defensivamente. Que isso hoje se cobra muito. Sim. Se cobra muito. Hoje, se um centroavante ele não ajudar... você pode ver o que faz o time do Paris Saint-Germain hoje sem a bola. Sim. Então, e esse menino ele faz muito Dembélé bem faz isso, né? O Dembélé faz isso. Que é o Vitor Roque faz perfeitamente isso. Os caras dão uma vida. O que ele deu de trabalho para a zaga do Corinthians no clássico, correndo briga, sozinho, isso. ele briga. É E competição. eu gosto do estilo do Guinegão porque ele faz esse trabalho sem a bola. E é um centroavante que marca gol, tem faro de gol. Lembra o Viola. Então, assim, Ele é competitivo. eu acho que foi competitivo. Isso acho é que fundamental. valorizou muito, né, a escolha do Dorival e mostra que essa molecada aí, se tá ali, tem pra que usar, jogar. tem que botar pra... E aí, pessoal, o que você tá achando aí do futebol desse garoto aí, jovem, que tá sendo revelado aí pelo Coringão? Contrato renovado, salário aumentado, multa aumentada. Graças a Deus, o Osmar Stabile já fez isso juntamente com o Fabinho Soldado. Tá gostando? O garoto merece mais oportunidades aí no ataque do Coringão, porque a gente já viu que sou muito fã do Romero, mas não dá mais, né, fiel? Não dá mais, fim de ciclo do Romero aí dentro do Corinthians. Pra mim, se terminasse o contrato dele nesse final do ano, eu não sei se termina, e não renovasse, pra mim estaria ótimo. O Romero já entregou tudo que tinha pra entregar.
tem história, pra mim é ídolo do Corinthians. Thales trágico não dá, como o mano falou, entra morto, não corre, não marca direito. Na hora que pega a bola pra ir pro ataque parece que não tem força, não tem pique, não tem ânimo pra jogar futebol dentro de campo. E pra mim, muito certo e tá de muito parabéns o Dorival dar oportunidade pros garotos. Também acho que o Kaique entrou bem, claro que o Guinegão marcando os gols aí se destacou muito mais e ainda jogou melhor que o Kaique, mas sou muito a favor de, por exemplo, coloca Memphis, Yuri, na hora que fosse substituir, Guinegão, Kaique dá oportunidade pra garotada. E aí quando a gente vem falar de Duílio, eu acho que só corintiano louco, mas não louco pelo time, louco de cabeça mesmo, consegue acreditar nesse cara. É anos após anos fazendo nós da torcida do Corinthians de palhaço. Toda vez que ele abre a boca, escreve um texto, manda um recado, é a gente colocando o nariz de palhaço, dando risada e assistindo os comentários desse cara. Porque equívoco. Um é equívoco no cartão, o outro é equívoco na divulgação daquilo que foi feito num contrato de um jogador que foi uma ótima venda do Corinthians, revelação dos melhores aí do último tempo na zaga do Coringão, que é o Murilo, tanto que está sendo pretendido aí pelo Arsenal e o Barcelona. O cara vem falar de equívoco. Equívoco é o caramba, ele quis enganar o torcedor para não falar a merda que ele fez. E para onde que foi o dinheiro desses direitos aí? Você acha que ninguém tirou um a mais aí com esse direito que... Perda financeira, agora vem falar que não é perda, o Corinthians não teve prejuízo, ia lucrar muito mais numa venda de 30 milhões tendo 10% do que 10% de 16 milhões. Isso é óbvio, óbvio. Aí vem falar que não tem perda, é um cara de pau, a cara lavada do caramba, quis enganar, como o Augusto fez, vendeu lá os direitos econômicos do Pedro, sem ninguém saber, na calada da noite, quis enganar, mas saiu à tona. Espero que o Osmar tenha culhão para colocar o Corinthians em ordem, que é isso que a gente precisa. Se gostou do vídeo, Fel, deixa aquele like de sempre, fortaleça se inscrevendo aí no canal, acredita no título da Copa do Brasil, já deixa aqui nos comentários. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!